É com muita alegria e gratidão no coração que retorno para mais um momento de reflexão do Prosebem, representando o NEP Bezerra de Menezes, com o estudo do Evangelho de João. Que o Senhor Jesus, nosso Mestre, modelo e guia, nos abençoe e conduza nossas reflexões sobre o seu Evangelho de amor e luz, à luz da doutrina espírita, para que assim possamos transmitir com a máxima fidelidade possível os seus ensinamentos. A bibliografia de hoje é baseada nos livros Primícia do Reino, de Amélia Rodrigues, Psicografia de Valdo Franco, Boa Nova, Humberto de Campos, Psicografia Chico Xavier, o Novo Testamento, tradução Haroldo Dutra Dias, dos Evangelhos de João e de Lucas, e o Estudo Aprofundado da Doutrina Espírita, livro 1 da FEB. E hoje falarei sobre um missionário, que é citado por João Evangelista no capítulo 1, versículos 6 a 8. Houve um homem enviado da parte de Deus, cujo nome era João, que veio para testemunhar a respeito da luz, para que todos crescem por meio dele. Não era a luz, mas veio para que testemunhasse a respeito da luz. Então, isso aí está no versículo 6, 7 e 8 do capítulo 1 do Evangelho de João. Esse homem, esse missionário, é João, o Batista, o precursor, a voz que clama no deserto, chamando o povo para o caminho do Senhor. Então vamos contar a história de João Batista. Zacarias era um sacerdote e não tinha filhos, porque Isabel, que na tradução de Haroldo Dutra é chamada de Elizabeth, sua esposa, era estéril e ambos já estavam em idade avançada. Eles eram idosos. Porque naquela época, gente, as pessoas com 45, 50 anos eram considerados idosos. Mas eles, Zacarias e Elizabeth, eram justos perante Deus, vivendo imprescindivelmente todos os mandamentos e preceitos do Senhor, como nos conta Lucas, no capítulo 1, versículo 6 do seu Evangelho. E como sacerdote, Zacarias tinha o privilégio de entrar no templo e naquele dia ele foi sorteado para oferecer a queima do incenso. Entrando no santuário do Senhor, enquanto o povo ficava orando do lado de fora, apareceu para ele um anjo do Senhor e anunciou a gravidez de Isabel. Mas Zacarias duvidou do anjo, que lhe disse se chamar Gabriel, e que havia sido enviado por Deus para dar-lhe as boas notícias. E como ele duvidou, ficaria mudo até o dia em que o que ele estava anunciando se cumprisse. O povo estava esperando que Zacarias saísse do templo e estranharam a demora. E quando ele apareceu, não conseguia falar. Então, eles entenderam que ele tivera alguma visão lá no templo. E ele passou a se comunicar por gestos. Foi necessário que ocorresse a mudez, não como um castigo, porque vocês sabem, né, gente? Deus não castiga ninguém. Mas para que o povo pudesse perceber que alguém especial iria nascer. Um espírito consagrado a Deus, um profeta enviado para anunciar a vinda do Messias, previsto nas Escrituras e ansiosamente aguardado pelos judeus. Maria, mãe de Jesus, ao saber da gravidez de Isabel, dirigiu-se à casa de Zacarias, pois era prima de Isabel, e foi ajudá-la. Ao ouvir a saudação de Maria,
o filho de Isabel saltou no seu ventre, e ela exclamou em voz alta, dizendo: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito o fruto do teu ventre. O que se passa para que me visite a mãe do meu Senhor? Pois assim que chegou aos meus ouvidos a voz da tua saudação, saltou de alegria o nasciturno no meu ventre. Bem-aventurada a que creu, pois hão de cumprir-se as coisas que lhe foram ditas da parte do Senhor. Isso foi dito por Isabel, mas, na verdade, foi uma intuição que ela teve através do filho que estava no seu ventre, através de João Batista, que era um espírito já evoluído e que podia fazer essa transmissão, né, do pensamento para Isabel, dar essa saudação a Maria e dizer tantas verdades, né, que ela não sabia o que estava acontecendo com Maria. A doutrina espírita nos explica, né, esses fatos. Então, tendo completado o tempo da gestação, Isabel teve um menino e seus parentes e vizinhos ficaram alegres. E no 8º dia vieram circuncidar o menino, que é uma prática, né, da religião. E lhe chamavam Zacarias, que era o nome do pai. Mas a mãe disse que ele se chamaria João. Perguntaram ao pai como seria o nome, e Zacarias escreveu numa tábua: O seu nome é João. E após ele fazer isso, ele falou, louvando a Deus. Os vizinhos espantados se perguntavam: Quem será, pois, este menino? E a mão do Senhor estava com ele, como relata Lucas, no capítulo 1, versículos 57 a 66. Após a famosa apresentação de Jesus aos doutores do templo em Jerusalém, Maria recebeu a visita de Isabel e de seu filho em sua casinha pobre, em Nazaré, como nos conta Humberto de Campos no livro Boa Nova. Enquanto José trabalhava na sua oficina de carpintaria, as duas primas falavam sobre seus filhos, coisa que mãe adora fazer, né? Falar sobre os filhos, cujo nascimento for antecedido por acontecimentos singulares, cercado de estranhas circunstâncias. Isabel dizia que se preocupava com o temperamento de João, que era chegado às mais fundas meditações e sempre o encontra entre as figueiras bravas ou caminhando pelas estradas ardentes, imerso em pensamentos. Maria diz que seu filho também é assim e sempre o encontra junto das águas ou conversando com os viajantes e o surpreende falando palavras caridosas a lavadeiras, aos transeuntes e mendigos sofredores. Fala de sua comunhão com Deus com uma eloquência que ela nunca encontrou nas observações dos doutores da lei e se preocupa com seu destino. E Maria conta a Isabel como o encontrou em Jerusalém e com que facilidade de argumentação Jesus elucidava os problemas que lhe eram apresentados pelos orientadores do templo, o que deixou ela e José receosos e perplexos. O que fez Eleazar chamar José em particular, advertindo que o menino parecia haver nascido para a perdição de muitos poderosos em Israel. Maria disse ter pedido a Eleazar que intercedesse por Jesus, junto de suas valiosas relações com as autoridades do templo. E de regresso a Nazaré, conversou com José, preocupada com o preparo de Jesus para a vida. Licença aqui um pouquinho. No dia seguinte, Jesus se aproximou de Maria e perguntou: Mãe, que queres tu de mim?
Acaso não tenho testemunhado a minha comunhão com o Pai que está no céu? Maria respondeu que é o cuidado dela por ele. E ele respondeu que toda preparação útil e generosa no mundo é preciosa, mas ele já está com Deus. E completou: Meu Pai, porém, deseja de nós toda a exemplificação que seja boa, e eu escolherei desse modo a escola melhor. No mesmo dia, embora soubesse das belas promessas que os doutores do templo fizeram na sua presença a seu respeito, Jesus aproximou-se de José e pediu-lhe com humildade que o admitisse em seus trabalhos na carpintaria. E ali ele começou a aperfeiçoar as madeiras da oficina, a empunhar o martelo e a enxó, enchendo a casa de ânimo com sua doce alegria. Isabel escutava atenta a narrativa de Maria, e como já estava anoitecendo, as duas se entreolharam inquietas e foram atrás das duas crianças, e os encontraram sentados, lado a lado. Quem poderia saber sobre o que eles conversavam? Podemos presumir, diz Humberto de Campos, que fosse na Terra a primeira combinação entre o amor e a verdade para a conquista do mundo. Na manhã imediata, partindo o precursor na companhia da sua mãe, Isabel perguntou a Jesus: Não quer vir conosco? Ao que Jesus respondeu profeticamente, com inflexão profunda de bondade: João partirá primeiro. Transcorrido alguns anos, vamos encontrar João Batista na tarefa gloriosa de preparação do caminho à verdade, precedendo o trabalho divino do amor que o mundo conheceria em Jesus Cristo. João Batista apareceu pregando e batizando no deserto, exortando o povo ao arrependimento para a remissão dos pecados. Toda a província da Judéia e os habitantes de Jerusalém eram batizados no Rio Jordão. João era um pregador rude, de vida austera. Desprezou as comodidades da vida. Vestia-se com a pele de animais, com um cinto de couro na cintura. Comia gafanhotos e mel silvestre. E pregava dizendo: Após mim vem aquele que é mais forte do que eu, do qual não sou digno de, abaixando-me, desatar a correia das sandálias. Eu, em verdade, tenho-vos batizado com água. Ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. Isso está em Marcos, capítulo 1, versículo de 4 a 8. Ele, João Batista, impressionou fortemente o povo que queria ouvi-lo e pedir conselhos. Havia quase 5 séculos, gente, que não aparecia um profeta e uma preocupação geral dominava o povo. Poderoso, médio e intuitivo, João Batista foi o transmissor das mensagens do alto para anunciar a chegada do Mestre e o começo dos trabalhos de regeneração da humanidade. Ele aconselhava que se fizesse penitência, que não constituíam em longas orações, nem em peregrinações aos lugares santos, e nem jejuns, nem votos, nem formalidades exteriores, e sim a reforma do caráter e a retificação dos atos errados que cada um tinha praticado. A pregação de João Batista era contundente e desagradava a muitas pessoas. Tinha um temperamento ardente, apaixonado. João Batista foi a voz clamante do deserto. Trabalhador da primeira hora, ele é o símbolo rude da verdade, que arranca as mais fortes raízes do mundo, para que o reino de Deus prevaleça nos corações. Foi por essa razão que Jesus disse: dos nascidos de mulher, João Batista é o maior de todos. O mestre dos mestres.
quis colocar a figura franca e áspera do seu profeta no limiar dos seus gloriosos ensinos. E por isso encontramos em João Batista um dos mais belos símbolos imortais do cristianismo. João era a verdade, e a verdade dilacera e magoa, deixando-se levar aos sacrifícios extremos. A fama de João Batista chega até os sacerdotes judeus e aos levitas, que resolveram interrogá-lo. E isso está em João, capítulo 1, versículo 19 a 30. E a minha colega do NEP, Marli, é quem fará com vocês esse estudo mais aprofundado. Perguntaram quem era ele, e ele respondeu que não era o Cristo. Perguntaram também se ele era Elias, e ele disse que não. Se era um profeta, ele também responde não. Então perguntaram: que dizes de ti mesmo? E ele respondeu: eu sou a voz que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. No dia seguinte, quando João Batista estava batizando, avistou Jesus e gritou sem poder dominar-se: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Este é de quem eu dizia: após mim vem um que é maior que eu, porque existia antes de mim. Jesus, aproximando-se de João, lhe disse: eu é que devia ser batizado por ti e tu vem a mim? Jesus responde: deixa por agora, convém cumprir tudo que é justo. E uma voz foi ouvida: este é o meu filho querido, no qual pus a minha complacência. João não voltara a ver Jesus e não tivera a felicidade de dialogar com ele depois disso. A família real daquela época detestava João Batista. Por ele, opôs-se ao casamento de Herodes Antipas e Herodíase, que tinha sido esposa de Herodes Filipe, que era irmão de Herodes Antipas. E isso era proibido no Levítico, né, que é um dos livros da Torá. Durante a festa de aniversário de Herodes Antipas, João se encontrava no cárcere e a filha de Herodes, com Herodíades, ela chamada Salomé, dançou diante dele, diante do aniversariante, embriagado. Ele disse a ela que pedisse o que fosse que ela quisesse que ele lhe daria, até a metade do seu reino. Salomé consultou a mãe, que disse que ela pedisse a cabeça de João Batista numa bandeja. O rei ficou aflito, mas, como tinha prometido, mandou degolar João, e sua cabeça foi trazida em um prato e dada à jovem que levou à sua mãe. Após João Batista, o povo judeu não teve outro profeta. Foi o último que se preparou para que Jesus viesse para legar ao mundo o Evangelho de Deus. E hoje, o Espiritismo, através do Evangelho Redivivo, vem relembrar a todas as criaturas os ensinamentos morais trazidos pelo Cristo. Então, eu quero agradecer à direção do Prozebem pela oportunidade de estudarmos o Evangelho de João através do NEP Bezerra de Menezes, bem como a nossa participação nesse momento de reflexão. Gratidão a Deus, nosso Pai Celestial, ao Mestre Jesus, que nos assiste nesses momentos em que divulgamos o seu Evangelho. Agradecemos também a equipe espiritual do Prozebem, que nos inspira e nos fortalece nesse trabalho. Que a providência divina e a paz de Jesus fique conosco. Até a próxima.